palavra rápida, tá? Mas os filhos ficassem bem pertinho dos seus pais. Eu cumprimento a todos os presentes com uma boa noite. Todos são muito bem-vindos a este evento que foi preparado especialmente para você, pai, que está aqui conosco nesta noite. Eu fiquei com a responsabilidade de trazer uma palavra e eu quero ler aqui nos Salmos de número 103 e o versículo 13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Glória a Deus. Nós vemos aqui nessa palavra que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, ele compara-se a um pai terreno. Ele diz aqui que da mesma forma que o pai terreno, um pai que cuida dos seus filhos, se compadece de seus filhos, assim também o nosso Deus se compadece de nós. Compadecer-se é sentir misericórdia. É um dos atributos que faz parte do amor. Só tem como se compadecer de alguém se houver amor. E uma das coisas principais na vida de um pai para com a sua família e para com os seus filhos é o amor. Por isso, Deus dá o pai terreno como exemplo. Ele é comparado ao pai. O pai que cuida, o pai que zela, o pai que se preocupa, o pai que luta pelo seu filho. Assim é o nosso Deus e assim é o pai terreno. E eu meditando, pensando nessa palavra, nós temos observado, não só pela palavra de Deus, mas até mesmo pelas pesquisas e pelo que acontece no dia a dia, o quão importante é um pai na vida de um filho. Então, você, pai, que está aqui nesta noite, eu não sei quais são as aflições que têm vindo sobre a sua vida, algum conflito, de repente passa pela sua mente: será que vale a pena eu me esforçar tanto? Será que vale a pena isso, mais aquilo, pela minha família, pelo meu filho? Eu quero dizer para você que vale a pena sim o teu esforço de pai, de um guerreiro, de um lutador que você tem sido. Vale a pena. Ainda que agora, quem sabe, você ainda não veja os frutos no momento. Mas lá na frente você colherá os frutos do teu esforço, da tua batalha que você tem tido como um pai. E eu estava meditando e pensando o tanto que é importante um pai na vida de um filho, tanto quanto criança, quanto quando adolescente, como adulto. Nós que temos os nossos pais, ou aqueles que infelizmente não têm mais, sabem o quanto um pai é importante na nossa vida. E vocês observem quando Deus escolheu Maria para ser a mãe de seu filho Jesus. Às vezes a gente esquece que além de ele escolher Maria para ser a mãe, ele escolheu José para ser o pai. Se o pai não fosse importante na vida de um filho, Deus não haveria escolhido um pai para Jesus, porque Deus era o pai. Mas não, Deus escolheu José. O Senhor contemplou José e viu que José poderia ser o pai de seu filho Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se preocupa conosco. E ele sabe o quanto um pai é importante na vida de um filho. E Jesus, apesar de ser Deus, ele era humano. E ele precisava da presença do seu pai ali. Ele precisava do carinho, ele precisava do amor do seu pai, ele precisava da presença do seu pai, do seu cuidado em todos os sentidos. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você, pai, é que você é importante.
mais do que você possa imaginar. Mais do que você imagina. Você é muito importante na tua família. Você é muito importante para os teus filhos. Você muitas vezes não percebe, mas o teu filho está te observando e muitas vezes ele imita você. Às vezes ele fala o que você fala e age conforme você age, porque você é um referencial, é um modelo para o seu filho. Então veja a importância que você tem na vida do seu filho. E essa importância, eu quero deixar assim bem claro para todos nós aqui nesta noite, que ela vai muito além do que se diz de provisão material e financeira. Nós sabemos que nós vivemos dias de muita correria. Nós queremos dar o melhor para a nossa família, dar o melhor para os nossos filhos, boas roupas, bons calçados, bons estudos. E muitas vezes os pais e as mães, principalmente o pai, ele tem como um foco dele: eu vou dar o que eu puder dar de melhor para o meu filho, e aquilo é como se fosse o total da sua responsabilidade. Mas é bom nós pararmos para refletir que um pai é muito mais do que isso. É muito mais do que uma provisão financeira ou material para o seu filho. É muito mais do que isso. O pai, ele tem um legado para deixar para o seu filho. Nós vemos que até no mundo secular, filhos seguiram a carreira dos seus pais, como é o caso do escritor Érico Veríssimo. O seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, seguiu a mesma carreira do seu pai de escritor. Por quê? Porque o pai era um espelho para o seu filho. E é assim que você é para o seu filho. Então você é muito importante. Muito mais do que prover as coisas que seu filho precisa. Você sabe o que o seu filho mais precisa? Ele precisa de você, pai. Às vezes, nós deixamos passar oportunidades importantes na nossa vida devido à correria do dia a dia. Mas a infância do seu filho vai passar. A adolescência do seu filho vai passar. E sabe o que vai ficar? As memórias, as lembranças. E eu te pergunto, quais serão as lembranças que o seu filho vai ter de você no futuro? Lembro-me, quando eu era criança, eu tenho boas lembranças do meu pai. Quando eu era criança, meu pai trabalhava numa empresa que trabalhava com asfalto, pavimentação de estradas. Então a gente se mudava bastante de cidade. A gente sempre mudava de cidade. Só que tem uma coisa que eu não esqueço, que meu pai fazia. Quando a gente se mudava e a gente passava a morar em outra casa, sabe o que ele fazia? Ele providenciava um balanço para mim. Quando tinha uma árvore, ele escolhia aquele galho bem forte, resistente, e ele com as suas próprias mãos ele fazia com a corda, fazia aquela madeirinha bem arrumadinha para que eu pudesse ter um balanço para brincar no meu quintal. Isso eu nunca esqueci. São coisas que marcam a vida da gente. Eu lembro-me que quando eu tinha aproximadamente uns 7 ou 8 anos de idade, ele me ensinou a andar de bicicleta. Eu lembro disso perfeitamente. Eu na bicicleta e ele do meu lado ensinando como que eu deveria fazer, me orientando como que eu deveria fazer para não cair. Ficou. São lembranças que ficaram da minha infância, dos momentos que eu passei com o meu pai. Eu lembro-me que a minha mãe era briguenta comigo, às vezes por qualquer motivo ela falava áspero, mas o meu pai ia e defendia. Ele sempre era o meu defensor. Às vezes o pai pensa que o pai é para falar com o filho só na hora de repreender. Mas é muito mais do que isso. Nós precisamos nutrir um relacionamento com o nosso filho. Nós precisamos deixar coisas lindas na memória do nosso filho. Porque um dia nós também vamos passar. Um dia o pai também não vai mais estar aqui. Mas vão
fez assim, ele agiu assim. Se o meu pai fosse agir nesse momento, ele agiria dessa forma. São coisas assim que vai ficar para toda a vida. Para toda a vida. E quando chegou na minha adolescência, quando eu tinha meus 13, 14 anos, o meu pai me ensinou a dirigir. Com muita paciência, me ensinou a passar as marchas, me ensinar como que eu deveria fazer com as marchas. Eu me casei bem jovem, mas quando eu me casei, eu já sabia dirigir, porque meu pai me ensinou a dirigir. Eu lembro que quando eu era criança, ele brincava comigo. Você já parou para brincar com o seu filho? Às vezes, nós ficamos tanto tempo presos na mídia, na internet, e quando um filho vem para chegar no pai, eu quero te mostrar o que eu fiz hoje na escola. Tá bom, filho, depois eu vejo. Ou então, pai, eu quero te contar algo. Não, meu filho, agora eu não posso. Nunca, às vezes, tem um tempo para o filho. Eu estava lendo um artigo de uma psicóloga que estava no restaurante, almoçando, e ali ela observou um pai que almoçava com a sua filha, adolescente de uns 13 ou 14 anos. E chamou a atenção daquela psicóloga, porque o pai não parava de mexer no smartphone, no seu iPhone, não parava de mexer. Era no WhatsApp ou fazendo alguma ligação, e a filha ali o tempo todo com ele almoçando, sem trocar uma palavra. Era um momento que o pai tinha com a filha, mas ele não aproveitou aquela oportunidade. Então eu quero deixar para você, pai, uma reflexão nesta noite. Essa reflexão, lembre-se que o melhor que você pode dar para o seu filho é você nutrir com ele um bom relacionamento. Isso vai ficar para a eternidade. Muitos filhos, quando ficam adultos, afastam dos seus pais. Não têm contato com seus pais, porque isso não foi trabalhado na infância e na adolescência. Deixou passar. E cada momento é um momento particular. Quando ele ficar adolescente, ele vai precisar de uma palavra sua. Não uma palavra só de crítica, não. O teu filho, ele precisa do teu abraço. Quantos abraços você tem dado no teu filho? Quantas vezes você abraçou e disse, meu filho, você é importante para mim, eu te amo. Ah, mas o meu filho já sabe disso, mas ele precisa ouvir. Você precisa verbalizar isso, seu filho precisa disso. Há muitas crianças carentes, adolescentes que entram em conflitos, porque não têm um bom relacionamento com o pai. Ah, mas tem a mãe, mas o pai é insubstituível. Pai é pai e mãe é mãe. Nós sabemos que no nosso meio há mães que também fazem o papel de pai. Acontece. Nós sabemos que há situações. Mas a palavra direcionada para você nesta noite, pai. Você tem valor. Você é especial. Você é importante para Deus. Você é importante para a sua família. Você é importante para o seu filho. O seu filho precisa de você. Ele precisa das tuas palavras. Ele precisa do teu carinho. Ele precisa da tua atenção. Muitas vezes o teu filho está fazendo alguma coisa de errado para chamar a tua atenção e você não está percebendo. Preste mais atenção. Você vai perceber que o que o teu filho quer é você. Você é o melhor presente do seu filho. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E quero dizer para os nossos pais que estão aqui, parabéns pelo seu dia, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê saúde, paz, alegria, graça para criar os seus filhos no caminho correto, no caminho de Deus, no caminho perfeito. Se esforce para mostrar para ele o caminho que ele deve seguir. Se um dia ele fizer errado, mas ele vai nem se lembrar que você ensinou. Se ele escolher mal, não foi porque você deixou de ensinar. Foi porque nós temos liberdade para escolher e às vezes escolhemos mal. Mas se você ensinar o caminho certo, um dia vai surtir efeito. Deus abençoe, uma boa noite para todos e feliz dia.